Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação. Hoje nós vamos falar sobre fluxogramas, o que é, para que servem, como que nós fazemos. Bora lá, então. Os objetivos da aula de hoje são quais? Entender a necessidade de representar algoritmos visualmente para melhorar a clareza. Conhecer os símbolos básicos de um fluxograma e o que cada um representa, né? A elipse representa o início e o fim, o processamento é um retângulo, entrada e saída de dados é fluxogramas, linhas de fluxo, blá, 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 blá. Nós vamos aprender a construir fluxogramas simples, que vão seguir, por enquanto, uma estrutura sequencial. Nós vamos praticar a tradução de algoritmos de linguagem natural para a forma formal de um fluxograma. Com relação à nossa última aula, o que nós vimos? Nós vimos os 3 pilares de um algoritmo, certo? Entrada de dados, de valores, o processamento, e, por fim, a saída de dados, nosso resultado. Nós vimos como identificar esses elementos e como descrever os passos de um algoritmo usando a linguagem do dia a dia, certo? Nossa linguagem natural, no nosso caso, o português, certo? Ah, professora, não lembro direito. Por exemplo, para trocar uma lâmpada, certo? Cacilda, quase fiquei surdo. Por exemplo, para trocar uma lâmpada, como que era o processo, certo? Como que era o nosso algoritmo? Ah, primeiro de tudo eu vou desligar a luz, certo? Desligar o interruptor. Eu vou pegar uma... Isso, Rafael, bem exatamente isso, né? Eu vou pegar uma lâmpada nova, vou pegar uma escada, vou colocar a escada embaixo da lâmpada que eu quero trocar, vou subir na escada, desrosquear, blá, 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 certo? Todas as etapas do processo de trocar uma lâmpada. Esse era o nosso algoritmo, certo? Só que, para algoritmos que são um pouco mais longos ou um pouco mais complexos, certo? Fazer tudo em texto pode ficar confuso, certo? Ou pode dar margem para dúvida, para diferentes interpretações. E um algoritmo não pode dar margem para dúvidas, certo? Um algoritmo ele tem que ser exato. Para evitar isso, certo? Para não fazer tudo com texto, nós temos uma forma que é universal para entender essa lógica, certo? A lógica de um algoritmo. Nós usamos representações gráficas. Nós, literalmente, desenhamos o nosso algoritmo, tá? E para isso nós temos a ideia do tal do fluxograma, então. O que é um fluxograma? Fluxograma nada mais é do que um desenho, certo? Que vai representar o nosso algoritmo. Ele utiliza de símbolos geométricos que são padronizado, certo? Por isso que ele é universal, cada um com um significado específico, e eles são conectados por setas que vão indicar, então, o fluxo do nosso algoritmo, tá? Essa combinação, né, esse desenho vai mostrar para nós o quê? A sequência lógica dos passos. Ah, eu começo aqui, daí eu faço esse passo, daí depois este. Certo? As ações, ou seja, as instruções que vão ser executadas em cada passo. Ah, eu vou começar nesse passo. O que eu faço nesse passo? Ah, eu tenho que receber tal informação. Nesse outro passo, eu vou receber outra informação. Próximo passo, eu vou fazer um cálculo assim, assim, assado, né? E por aí vai. O que você faz em cada um desses passos? Nós temos ainda no nosso fluxograma, pontos onde decisões vão ser tomadas. Ah, se tal valor
for maior que tal, vá para esse caminho. Se não, vá por este outro caminho. Isso nós vamos ver em aulas futuras. Essa estrutura de decisão. Mais para frente ainda nós vamos ver estruturas de repetição, certo? Isso mais para frente. Por enquanto nós vamos com uma estrutura sequencial, nós não vamos ter decisão, certo? Pessoalzinho, se acalmem aí, por favor, no chat. O fluxograma nada mais é então do que um mapa visual, certo? Que vai guiar o nosso algoritmo, que vai nos guiar pelo algoritmo, certo? O que tem que fazer naquele formulário, já damos uma olhada, muita calma. Nós temos que desenhar um fluxograma, só que nós não sabemos o que é um fluxograma ainda. Vamos aprender agora, certo? Então, este mapa visual vai mostrar exatamente o que nós temos no nosso algoritmo, de forma clara. Mas por que que nós fazemos um fluxograma? Por que que eu tenho que desenhar, então, o meu algoritmo? Ora, facilita a compreensão do algoritmo, ainda mais se ele for mais complexo, se for um pouco mais extenso, certo? Fica mais fácil de entender a lógica por detrás dele, certo? Nós conseguimos visualizar o fluxo dele, nós conseguimos ver a ordem e a conexão entre os diferentes passos, tá? Os símbolos, eles são padronizados, você consegue se comunicar com outras pessoas, às vezes você não consegue passar a ideia por palavra, mas o desenho, né, o fluxograma, como ele é universal, é mais fácil, certo? Quando nós estamos visualizando o fluxo do nosso algoritmo, nós conseguimos, muitas vezes, identificar falhas lógicas no algoritmo. Ah, putz, por que o nosso algoritmo, nosso código, ele está vindo daqui para aqui? Não faz sentido, ele deveria vir daqui para lá, certo? Ele devia pular esse passo, ou a ordem do passo está errada, certo? Tudo isso fica mais fácil de ver visualmente, né? Exatamente, identificação de erros. Encontrar problemas na lógica do nosso algoritmo. E, por fim, o nosso fluxograma é uma forma de documentação, certo? Um registro visual de como que ele funciona. Obviamente, ele não deve ser a única documentação sua, tá? Mas é uma adição sempre bem-vinda quando nós temos um fluxograma. Até aqui, pessoal, a parte teórica que eu falei para vocês faz sentido? O que é um fluxograma e por que utilizar? Já vamos ver um fluxograma, já vamos fazer um fluxograma, tá? Mas por enquanto, de boas, né? Beleza. Dúvidas, falem, não esperem eu perguntar. Só tomar uma água e a gente já continua. Muito bem. Quais são, então, os símbolos, os básicos de um fluxograma? Tá? Vamos dar uma olhada. Primeiramente, nós temos o oval, né? Ou um retângulo com cantos arredondados, ou uma elipse, que é o que nós chamamos de terminal. O terminal vai indicar o início e o final do nosso algoritmo, por onde é que nós começamos, onde que nós terminamos ele. Tá? Nós temos ainda a parte do processamento, certo? Que são ações, cálculos, né? Operações e por aí vai que nós fazemos. O símbolo dele é o retângulo. Quando nós estamos recebendo valores, ou nós queremos mostrar valores, certo? A entrada ou saída de dados, nós utilizamos o símbolo do paralelograma. E, por fim, nós temos a linha de fluxo, que vai indicar a direção, ou seja, a ordem do nosso algoritmo, a ordem dos passos, que são com setas. Nós já vamos fazer isso também. Muito bem. Eu não vou cobrar em prova que vocês decorem esse símbolo, certo? Quem que é quem.
Mas no trabalho que vocês vão me entregar, eu vou levar em consideração os símbolos. Por quê? Porque vocês podem ver o material. Vocês podem consultar. Quem que é quem mesmo? Certo? Esse material, deixa eu confirmar. Ele está disponível? Ele já está disponível para vocês no sala de aula. Vocês podem acompanhar por lá. O nosso fluxograma, por enquanto, ele vai seguir uma estrutura sequencial, certo? Ou seja, o nosso algoritmo, ele vai ser executado na ordem que aparece, certo? Ele vai ser uma linha reta, ele não vai ter desvios, não vai ter pulos, não vai ter repetições, não vai ter decisões, tá? Ele é o fluxo mais simples que existe, certo? Quando a gente está programando, a gente não vai programar sempre com um fluxo sequencial, certo? Nosso código ele tem que ser mais esperto que isso, ele tem que tomar decisões, ele tem que poder repetir um trecho de código uma determinada quantidade de vezes ou com base numa condição, certo? Mais para frente nós vamos aprender a representar isso também em fluxograma. Deixa eu só confirmar uma coisa. Vocês do primeiro A, vocês têm fundamentos em programação de jogos digitais comigo, certo? Lá nós estamos vendo Python. Os nossos códigos de Python, por enquanto, eles também são sequenciais, certo? Aqui nós vamos ver um pouco. Tem JavaScript. Eu não vou passar JavaScript para vocês, tá? Por quê? Nós não temos tempo para começo de conversa, certo? A gente pegou... Eu comecei com vocês já no final do segundo trimestre, certo? Não tem como eu passar mais de uma linguagem para vocês. Eu prefiro me aprofundar em uma, focar em uma, certo? E depois você migrar de uma linguagem para outra é tranquilo, tá? Pegando uma, migrar para outra, do mesmo paradigma, é de boas. Vocês vão ter, no terceiro ano, programação web. Programação web, daí você vai ver JavaScript lá, tá? Você tem que ver JavaScript lá. Muito bem. Todo o nosso fluxograma ele vai começar, então, com um terminal de início, dizendo, comece daqui, certo? As ações, então, a parte de processamento, entrada e saída, são todas conectadas por linhas de fluxo, por setas. E todo o fluxograma termina com um terminal de fim, certo? Começa aqui, faça isso, termine aqui. Por exemplo, um algoritmo para somar dois números, certo? Vamos fazer primeiro em linguagem natural e depois nós vamos desenhá-lo, nós vamos transformar ele em um fluxograma. Em linguagem natural, então, como é que seria este algoritmo? Alguém consegue me dizer como é que seria um algoritmo para somar dois números? Em português? Os diferentes passos? Alguém se arrisca? Tá simples, né? Diga lá, Rafael. Muito bem. Primeiramente, eu vou receber o primeiro número. Este primeiro número eu vou dar um apelido para ele, para facilitar a minha compreensão. Vou chamar ele de N1. Ah, professor, lá no Python esse cara seria uma variável, então? Seria uma variável, sim, N1. Em seguida, eu vou receber um segundo número que eu vou somar. Esse cara eu vou dar um apelido também, N2. Em seguida, eu tenho a parte de processamento, eu vou calcular a soma.
a soma de N1 mais N2, do primeiro número com o segundo número. Vai me resultar numa soma. Por fim, eu vou mostrar o valor de soma. Certo? Este, então, é o nosso algoritmo para somar dois números em linguagem natural. E no nosso fluxograma, como é que vai ser? Nós já vamos fazer ele. Nós começamos com um terminal de início. Vamos fazer, em vez de mostrar por escrito, vamos meter a mão na brasa. Mão na brasa não, vamos... Mãos na obra, né? Pelo amor de Deus. Como que nós vamos desenhar? Existe um site chamado draw.io. Ele agora tem um novo nome, esse diagrams.net, né? Mas draw.io é mais fácil de falar. Isso aqui era um outro que eu fiz com uma outra turma. Vai embora. Você vai com uma outra turma e ainda vai embora. Muito bem. Eis o site, então. Por favor, abram ele, certo? O que nós... Deixa eu dar um zoom para facilitar a nossa vida. E a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Muito bem. Aí. Aqui do lado, repare que nós temos diferentes formas geométricas. Como que vai ser o nosso fluxograma para fazer a soma de dois números? Esse é o nosso fluxograma sequencial. Primeiramente, eu tenho que ter um terminal de início. O terminal de início se dá com a elipse, com a oval, com este cara aqui. Você clica e arrasta ele para cá. E ele vai colocar para você aqui. Tá? Para você escrever... esse cara é o início. Clica na forma e começa a digitar. Início. Legal. Em seguida, o que eu tenho que fazer no meu algoritmo para somar dois números? Eu tenho que receber o primeiro número. Receber é uma entrada de dados. Como é que eu faço uma entrada de dados? Com o nosso paralelograma. Esse cara aqui. Certo? Eu vou receber o número 1. Eu tenho que indicar ainda o fluxo do nosso algoritmo. Se você colocar o mouse em cima do nosso início, você repare que ele tem aqui algumas setas. Se você clicar na seta, ele vai conectar de forma automática. Certo? Está conectado. Você pode ainda clicar e arrastar. Daí você consegue controlar a seta. Você fixou, está aqui, está ancorado. Beleza? Todo mundo está conseguindo fazer comigo? Yes? Ótimo. Legal. Depois que eu recebi o número 1, o que eu faço? Tenho que receber o segundo número 2, o N2. Cadê? Aqui. Eu vou receber N2. Seta de N1 para N2. Esse é o fluxo do nosso código. Em seguida, o que nós temos que fazer? Ora, nós temos que calcular a soma dos dois números. O cálculo se dá com um retângulo. Venha para cá. Eu vou ter soma, que é o quê? N1 mais N2. Depois de receber o número 2, eu vou fazer a soma. E, finalmente, eu tenho que exibir o resultado desta soma. Como é que eu vou exibir? Exibir uma saída. Também é com paralelograma. Exibir
soma. Uma vez que eu exibi soma, terminou o meu algoritmo, certo? Terminou, tem que ter um terminal de fim, certo? Terminal é com a elipse. Fim. E tá aqui representado, então, como fluxograma, desenhado, o nosso belíssimo... Deixa eu colocar esse cara aqui. Nosso belíssimo algoritmo para somar dois números, certo? Começamos, obviamente, no início. Nós temos que receber o número 1. Temos que, em seguida, receber o número 2. Em seguida, calcular a soma, que é N1 mais N2. Exibir o valor resultante, o valor da soma. E, por fim, terminou o nosso fluxograma, nosso algoritmo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Pegou a visão, Rafael? Boa. O que vocês acham, pessoal? Tá tranquilo, não tá tranquilo? Tá de boas, não tá de boas? Suave na nave. Mais mole que sentado no pudim. Alguém não conseguiu utilizar o site? Alguém teve dificuldade com seta, com símbolos, essas coisas assim? Para conectar? O que vocês me falam? De boas? Geralmente o pessoal tem um pouco de dificuldade, alguns alunos, para mexer as setas, esse tipo de coisa assim. Vocês estão tranquilos? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Se nós não temos dúvidas, pessoal, eu quero que vocês façam agora um novo fluxograma. Qual que é esse novo fluxograma? Eu quero calcular a média de 3 números, a média de 3 notas, vamos imaginar, certo? Como que é o cálculo da média? É a soma das notas dividido pela quantidade de notas, certo? Façam para mim, então, este fluxograma. Média de 3 notas. Façam ele para mim. Quem terminar, coloque, por favor, no mural do sala de aula, certo? Você pode exportar esse teu fluxograma aqui, vindo em arquivo. Ele tem exportar como, você pode escolher PNG. Ele vai gerar um arquivo de imagem para você e essa imagem você pode postar, então, no mural. Beleza? É capaz que algum de vocês esteja com um site em português de Portugal. Eu sei que o meu antes estava. Em português de Portugal, você vem em ficheiro. Ficheiro, exportar como PNG. Menor, você quer dizer? Consigo. Se bem que ele está tudo aqui, né? Deixa eu colocar em tela cheia. Aí. Consegue ver, Ruth? Início, receber em 1, receber em 2, soma, exibir e o fim. Se nós não temos dúvidas, galerinha, e se vocês tiverem, por favor, me falem, façam para mim o fluxograma para calcular a média de 3 notas, então, tá? Façam isso, caso dúvidas me chamem. Logo mais nós corrigimos, beleza? Quem terminar, por favor, publique no mural.
coloca pra mim, coloca no mural, por favor, Eduardo, tá? Posta lá pra mim no mural do sala de aula. Eu vou dar uns minutinhos aí, vão fazendo. Quem terminar, salve como imagem, esporte esse cara, ou tire um print na tela, o que for, tá? Poste lá no mural e logo a gente corrige. Dúvidas, me chamem. Deixa eu dar uma olhadinha, Eduardo, se aparece aqui pra mim no terminal. No terminal não, no mural. Pá, 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 pá. Apareceu o do Rafael. Como que me manda, Maria? No mural do sala de aula. Você pode pegar este nosso diagrama, esse fluxograma, certo? Arquivo, exportar como PNG. Vai gerar um arquivo de imagem, ou você pode tirar um print da tela, como você quer. E posta lá no mural para mim, tá? O teu não apareceu, Eduardo. Cadê? Pior que não tá aqui, cara. Tá só o do Rafael. A questão é que era uma média de 3 notas, Rafael. Você pegou só 2, né? Você pode mudar, obviamente. Você vai ter que fazer um novo diagrama. Você pode ignorar esse cara aqui. Ah, professor, como é que eu faço um novo? Arquivo, novo. Não tem segredo. Como assim não entendeu, Rafael? Nós vamos ter um novo fluxograma. E o que nós temos que... Por que tá diferente esse cara? Por que formas. E o que eu quero que vocês façam? Vocês façam um fluxograma para média de 3 notas. Nós temos um início. E você vai ter que fazer a média de 3 notas. O que você tem que fazer? Receber a nota 1, receber a nota 2, receber a nota 3. São 3 etapas. 3 paralelogramas. Entrada de dados. Em seguida, você vai calcular a média das notas. Como que é o cálculo da média? É a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Vai ser nota 1 mais nota 2 mais nota 3. O resultado disso você divide por 3. Esta é a nossa média. Daí você vai exibir média. E daí terminou o nosso fluxograma. É simples assim. Tá? O que você fez, você vai exportar para mim. Certo? Como uma imagem e vai postar no mural. Ficou claro? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada se chegou ou não chegou. Ciência da computação. Você não postou no... Opa, agora acho que foi. Cadê? Não. Rafael apenas. Veja se você está postando de fato em ciência da computação. Tá? Ciência da computação, primeiro ano A. Flávio da Luz. Flávio Ferreira da Luz. Então, somente o do Rafael. Tá? Não consegue postar. Ué. Deixa eu criar uma atividade então para vocês postarem para mim, já que vocês não estão conseguindo mandar. Vamos lá, eu creio que 10. Cadê? Isso.
Tum, 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 tum. Vamos dar uma olhada, porque vocês precisam poder postar. Deixa eu mandar o link aqui do nosso sala de aula. E vamos ver. Opa, o Davi conseguiu postar. Você ainda não, Eduardo. Dá uma olhada no link que eu mandei. Deixa eu até fixar ele. Não seria dividir R aqui, né? Seria dividir soma por 3. E daí você faltou exibir, né, o resultado, a média. Mas tá quase, Davi. A ideia foi... Tá por aí. Dê uma olhada. Se você não conseguir, por algum motivo, postar no mural, tente me falar o código, o erro que aparece. Ou tente colocar aqui, por esse forms. Tá? Esse link aí do Google Sala de Aula. Agora foi, Eduardo. Qual que era o problema? Por que não estava indo? Tá aí o do César também. Beleza. Cara, até fez colorido. Tudo louco. Opa, só que tem um detalhe, né, César? Você fez aqui, tipo, beleza, a soma das 3 notas. Só que daí você tinha que fazer o quê? Dividir o resultado dessa soma por 3, pela quantidade de notas, né? E isso daria a média. E daí você vai exibir a média. Você não vai receber soma. Né? Soma você calculou. Esse aqui, Eduardo, foi o exemplo que eu fiz, né? Para somar 2 números. Só que agora a ideia é calcular a média de 3 notas. Eu vou dar mais aí 5 minutinhos. Eu já corrijo com vocês para vocês verem como é que fica, tá? Até lá podem postar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer então um fluxograma para fazer a média de 3 notas. Começamos, obviamente, pelo início. Está aqui o nosso elipse, nosso oval. Média de 3 notas. Olha, eu preciso de 3 notas. Primeiramente, eu vou receber a primeira nota. Eu vou receber N1. Recebi a primeira nota, falta a segunda, falta a terceira. Vamos. Mas que dificuldade. Vamos receber a segunda nota, N2.
Recebemos a segunda nota, vamos receber a terceira nota. São 3 notas. Receber N3. Legal. Tenho as 3 notas. Tem que calcular a média dessas 3 notas. Como que se dá o cálculo da média? É cálculo. O símbolo é um retângulo, para começo de conversa. E o que nós vamos fazer? Eu vou ter média. Média é a soma da nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3. E tudo isso eu divido por 3. Já dá uma olhadinha, Vitor. Cada forma geométrica tem um significado. Sim. Já vamos rever ele. Deixa tudo junto. Mentira. Isto é o cálculo da média. E repare que eu coloquei a soma dentro de parênteses. Por quê? Eu quero que faça primeiro a soma de todas as notas. E o resultado desta soma eu vou dividir pela quantidade de notas, nesse caso por 3. Isto é a média. E por fim eu vou exibir média. Exibir paralelograma. É uma saída de dados. Cadê? Aqui. Vou exibir média. Terminou, exibimos média, beleza. Foi o fim do nosso fluxograma. Colocamos aqui a elipse de fim. Era fácil assim. Deixa eu exportar esse cara para vocês terem também... Mas cadê as minhas opções aqui? Salve. Abre uma nova pasta. Copiar imagem. Ah, é maldito. Sala de aula. Salve essa imagem. Agora você pegou a visão, Rafael. Boa. Fluxograma da média de 3 notas. Tá postado lá. Deixa eu ver do resto, pessoal. Vitor pediu para dar uma olhada. Aliás, isso é César. Cadê Vitor? Vitor. Recebe a primeira nota, recebe a segunda. Você somou e exibiu. Repare, né? Faltou você receber a nota 3. Já que seria um mais, né? Você teria a soma. A média é o quê? É a soma dividida por 3. E daí você vai exibir a média. Ficou claro o meu fluxograma, pessoal? O que é que vocês me dizem? Cuidado aqui com as setas, né? Repare que ficou algumas ao contrário aqui, Amanda. Vamos ver aqui. Recebe N1, recebe N2, recebe N3, soma os 3. Você não vai receber soma, você já tem soma calculado, tá, César? Você vai ter média, que vai ser o quê? Soma divididos por 3. E daí você vai exibir média.
Você complicou um pouquinho mais do que precisava. Este cara aqui, então, como eu fiz? Alguma dúvida aqui, galera? Ficou claro? Não ficou? O que vocês me dizem? De buenas, não de buenas, mais ou menos? Como é que a gente tá? Você abriu agora? O que cada forma significa? Vamos ver lá no material, certo? E lembrem, o material tá no sala de aula. Aqui no sala de aula, se vier em atividades, tá aqui todas as nossas aulas. Aula 10, você vai ter acesso lá à minha apresentação. Não consegue postar, Giovana? Veja se você está no sala de aula correto. Todo o resto do pessoal conseguiu postar. Dá uma olhada aí. Os símbolos. Nós temos aquela elipse, aquele oval, que indica o início e o fim do algoritmo. A gente chama de terminal. Os retângulos é a parte de processamento, são cálculos, são ações, operações e por aí vai. No nosso exemplo aqui do cálculo da média, cadê o nosso retângulo? Aqui, certo? Para calcular média, é um cálculo, é um processamento, certo? Opa, cadê? Temos ainda o paralelograma. Paralelograma indica entrada ou saída de dados, certo? Quando que a entrada de dados, quando nós estamos recebendo valores, quando que a saída de dados, quando nós vamos exibir valores. Não conseguiu, Giovana? Tenta por este cara aqui. Tem um link para um Google Forms, tenta mandar pelo Google Forms. Essa atividade não vale nota, pessoal. A atividade que vale nota é a próxima, tá? Se você não conseguiu entregar, não se preocupe tanto. Você conseguir entregar esse cara. Mais alguma dúvida, pessoal? Como é que nós estamos? Tirando o Rafael. E o resto da galera? De boas, mais ou menos? Quer que eu repita? Ia conseguir fazer igual eu fiz agora, de volta? Então tá bom. Vou confiar, hein? Se tiver dúvida, me fale. Não fique com a dúvida, por favor. Muito bem. Não deu... O que acontece, Giovana? Ele dá alguma mensagem de erro? O que se passa? Ele deveria dar. Dá uma mensagem de erro. Você consegue copiar a mensagem de erro e colocar aqui no chat? Vamos só descarrego de consciência. O da Emily também não. Temos a Emily. Temos a Giovana na sala. Mas que maldição. Rafael, dá uma olhada no da Emily e no da Giovana, por favor. Veja se você consegue identificar o erro para mim. Se vocês não conseguirem ainda, aí o negócio é um pouco mais embaixo, o buraco é um pouco mais embaixo. A gente vai ter que tentar identificar o porquê que está acontecendo, tentar arrumar isso aí, porque vocês precisam poder enviar, tá?
Servidor rejeitado. Tenta abrir. Vocês estão no Chromebook hoje? Ou vocês estão no Linux? Até no teu celular. Que saco, né? Faz o seguinte. Essa atividade que a gente fez agora não vale nota, não era nada, só para praticar. Tá? Não se preocupe com enviar. Para enviar a atividade que vale nota, certo? Essa tarefa. Se você não conseguir enviar pelo sala de aula, se der um erro, se der alguma coisa, tá? Beleza, Rafael. Se você não conseguir enviar, envie para o meu e-mail. O meu e-mail está aqui no mural. Aqui embaixo. E-mail do professor, certo? Manda lá para mim como e-mail a resolução, certo? E daí eu me viro. Beleza? Ué, agora... esse é da Emanuele. Vamos dar uma olhada. Esse aqui era aquele primeiro, beleza. Muito bem, pessoal. Dito isto, se nós não temos mais dúvidas, vamos ver então a tal da atividade que vale nota. Tarefa, a lógica do dia a dia. Ele vai abrir para a gente um Google Forms. Qual que é a nossa missão aqui, certo? É detalhar a lógica por trás de uma tarefa simples do nosso dia a dia, certo? Você vai escrever um algoritmo, certo? E a lista de passos com pelo menos 7 etapas, certo? E você vai criar ainda o fluxograma que vai representar este algoritmo. Você pode fazer ele pelo site, pelo draw.io. Você pode desenhar numa folha de papel e tirar uma foto para mim. Desde que seja nítido, que eu consiga ler. Certo? Você vai escolher uma tarefa do dia a dia. Eu dei algumas de exemplo. Você pode escolher outra e escrever para mim qual. Certo? Fazer um sanduíche de pão com queijo, escovar os dentes, trocar o lençol da cama, preparar uma tigela de cereal com leite. Ou qualquer outra coisa que você possa vir a imaginar. Eu quero que você descreva este algoritmo em linguagem natural, em português. Certo? Você escreva, então, a receita desse algoritmo. Que ele deve ter pelo menos 7 etapas de processamento, seja detalhado, não seja preguiçoso, certo? Pegar o saco de pão, abrir o saco de pão, tirar o pão. Olha, já foi, né? E por aí vai. E eu quero ainda a imagem do fluxograma. Eu quero que você desenhe para mim o fluxograma deste algoritmo. Beleza? Nós vamos começar a fazer isto agora. Caso surjam dúvidas, me perguntem. Se não der tempo de você terminar, você tem até o dia 21 para me mandar a resposta. Você vai mandar a resposta de preferência pelo sala de aula no formulário, no Google Forms. Se você não conseguir mandar por qualquer motivo, me mande via e-mail, mas não deixe de me mandar. Essa atividade vale nota no final do trimestre. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá aí o link do sala de aula. Se quiser tentar mandar em casa, tá tranquilo, tá, Emily? Você pode tentar mandar para mim via e-mail também.
E são essas as opções que você tem, tá? Não tem outras formas. Pessoal, comecem a fazer essa atividade. Caso de dúvidas, me chamem, por favor. Não tenho dúvidas. E mãos na obra, pessoal. Mandem brasa aí, certo? Dúvidas, por favor, me chamem. Vou deixar aberto esse cara aqui como exemplo para vocês. O que tem que fazer no formulário, Vitor? Você vai responder para mim a tarefa do dia a dia que você escolheu fazer o algoritmo. Eu dei algumas sugestões, você pode fazer outra. Clica em outro, escreve. Eu quero que você descreva para mim o passo a passo em português, em linguagem natural daquele algoritmo, certo? Os passos para fazer um sanduíche, certo? Eu vou abrir o armário, eu vou pegar o saco de pão, vou fechar o armário, certo? Colocar o saco de pão na mesa, abrir o saco de pão, pegar 2 fatias de pão, blá, 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 blá. Em português, certo? E eu quero que você mande ainda no mesmo formulário a imagem do fluxograma, o desenho do fluxograma que você acabou de falar para mim em linguagem natural, certo? Você vai desenhar todo o fluxo desse cara. Por exemplo, de fazer o sanduíche, certo? Vai ter em linguagem natural e em formato de fluxograma. E vai mandar para mim. Beleza? Beleza, Emanuele. Beleza, Emily. Meus caros, provavelmente não vai dar tempo de você terminar hoje, certo? Se você não conseguir terminar, salve o que você conseguiu fazer, certo? Salve o texto num Google Docs, por exemplo, no Google Drive ou via e-mail, tá? Salve o fluxograma, salve uma imagem, coloque no teu Google Drive, depois você continua em casa, você desenha em casa, tá? Você pode fazer início e fim, não conta, tá, Rafael? Tá até aqui. Deve ter pelo menos 7 etapas além do início e do fim. Eles não contam nas 7 etapas, início e fim. Ezequiel, só cuidado aí com o microfone, tá? Diga lá, Rafael. Sim, aqui, nesse cara aqui, você vai descrever para mim cada um dos passos em português. Diga lá, Vitor.
Você vai dizer para mim, primeiramente, que tarefa que você vai fazer, os passos em português deste algoritmo e o desenho deste algoritmo, desse fluxograma. Se alguém tiver dúvidas, pergunte. Se você não quiser falar aqui no chat, mande a dúvida via e-mail e eu respondo vocês via e-mail. Vocês têm aí 20 minutos? É isso mesmo? Deixa eu confirmar. Você não manda no mural, Rafael. Você manda aqui no formulário. Tem aqui adicionar arquivo. Certo? 10 minutos, perdão, é até 11h30, né? Você vai adicionar aqui como arquivo no formulário e vai mandar tudo para mim de uma vez só. Dez minutos. Se não der tempo, meus caros, agora 8 minutos. Salve o que você conseguiu fazer no Google Drive. Termine outra hora. Me mande até o dia 21, que é quando termina o trimestre. Tá? Não coloque no mural, coloque no formulário. Tá bom o teu, Rafael? Só diria que abrir a manteiga não seria um paralelograma, mas isso é uma coisa menor, certo? E degustar talvez fosse um paralelograma, mas isso eu não vou me importar não, isso tá de boas. Beleza. Deixa eu ver quem mais que mandou pra mim. Amanda, só se atente que o arquivo que você mandou, certo? Ele não tá abrindo, tá? Você não salvou um formato nele. Deixa eu até ver se eu deixei para vocês. Aqui, permitir edição. Vocês podem alterar depois que vocês mandaram. Depois só dá uma olhada, Amanda. Manda de volta, tá? Porque o teu arquivo do fluxograma não veio. Certo? Temos 3 minutos ainda. Se acalmem. Muito bem, pessoal. No mais, nós ficamos por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais.